E aí galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o terceiro filo animal, conhecido como Platelminto, tá? Vamos dar uma recapitulada para a gente retomar nossa discussão aqui. O primeiro filo tratado aqui por nós foi o filo Poríferos. Em seguida tratamos dos quinidários e agora dos Platelmintos. Bom, você deve estar se perguntando, e o que é que significa ou que tipo de animal representa esse filo? Pelo nome, pessoal, a gente consegue caracterizar bem um animal pertencente a esse filo. O termo platelminto, ele deriva do latim plate, achatados, helmintos, vermes. Então nós vamos tratar aqui dos vermes achatados. E como é que esses vermes são achatados? Eles são achatados no sentido dorso ventral, não é no sentido lateral, e sim dorso ventral. É como se eles fossem uma folha de papel, tá? Dentro desse grupo, nós destacamos quatro principais classes. A classe tubelária, representada normalmente pela planária. A classe trematoda, representada pelo Schistosoma mansoni. Gravem esse nome porque vai ser muito importante, porque nós vamos estudar doença causada por esse verme. A classe cestoda, representada pelas tênias, a tênia solium e a tênia saginata. E uma classe menos falada, que é o Gyrodactylus, que é exatamente um platelminto parasita. Ele também é parasita, só que parasita geralmente peixes, ele não parasita seres humanos, tá? Bom, diante disso, a gente precisa entender que tipo de novidade evolutiva esse grupo traz, comparando aos grupos anteriores. Eles são os primeiros animais triblásticos. O que é que significa isso? São animais que durante o desenvolvimento embrionário formam três folhetos: a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Para vocês dar uma relembrada no que são os folhetos embrionários, são aqueles conjuntos celulares que vão sofrer um processo de diferenciação e especialização e originar os tecidos definitivos no animal adulto. Então, são os primeiros animais a apresentarem a formação de três folhetos. Além disso, eles são animais protostômicos, significa dizer então que durante o desenvolvimento embrionário eles vão formar primeiramente como cavidade a boca, e eles são animais acelomados, ou seja, eles são desprovidos de uma cavidade interna. Possuem simetria bilateral. Se vocês se lembram, as esponjas, os poríferos, eles apresentavam uma simetria radial, eles apresentavam vários planos de corte. Aí nós discutimos lá nos quinidários que eles apresentavam uma simetria do tipo birradial, ou seja, dois planos de corte, sendo esses cortes assimétricos. E aí, nesse grupo aqui, surge a possibilidade da gente observar apenas um plano de corte, podendo dividir então esses animais em duas porções similares. O modelo de estudo aqui que a gente sempre vai utilizar como exemplo é a planária, tá? Mas essas características se aplicam a todo e qualquer tipo de platelminto. Esses animais, eles são terrestres, de ambientes úmidos. Eles também podem ser aquáticos, tanto de ambiente de água doce quanto de ambiente de água salgada. E também eles podem viver no interior de outros organismos. Aí, nesse caso, eles teriam a característica de estar parasitando esses outros organismos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a planária é um animal interessante. Por quê? Porque além de todas as características que a gente discutiu, uma outra novidade trazida também pelos platelmintos é um processo de cefalização, ou seja, a possibilidade de você dividir esses animais em duas porções similares. Isso é atribuído principalmente ao surgimento de um princípio de encéfalo desses animais. Se você observar a estrutura de uma planária, ela é bem curiosa, né? Ela apresenta essas duas estruturas aqui, que vocês podem até perceber que são olhinhos. Não são olhinhos, são ocelos. São estruturas que um dia lá na frente, em grupos superiores, poderiam se transformar em olhos, tá? Mas não são olhos, por favor. Então esses ocelos, eles têm a capacidade de perceber sinais luminosos. Então eles não enxergam, mas eles conseguem captar sinais luminosos. Por quê? Porque nesse ocelo eu encontro fotossensores. Uma outra estrutura que a gente consegue observar na planária é essa aurícula, tá? Essas laterais aqui,
que apresentam células com quimiorreceptores, ou seja, sensores que vão perceber a presença de substâncias químicas. É por isso até que as planárias elas são muito sensíveis, principalmente à presença de substâncias tóxicas ou que provoquem variação de pH no ambiente em que elas vivem. Além disso, também a gente consegue ver uma boca, tá? E dessa boca a gente percebe que pode sair uma estrutura chamada de faringe protaída ou protaída, que vai exatamente ter o papel de sugar alimento, porque geralmente essas planárias se alimentam de restos, tá? Orgânicos, e esses restos orgânicos são sugados através dessa faringe. Você tem ainda também a estrutura reprodutora, o poro genital, onde vai ocorrer exatamente a saída de esperma aqui contendo gametas desse animal. Então, a planária vai ser sempre aqui o nosso objeto de estudo. Quando a gente vai discutir o sistema digestório, esses animais, planária, Schistosoma mansoni, as tênias, são animais que apresentam um sistema digestório do tipo incompleto. O que significa isso? Significa dizer que só tem a cavidade de entrada, ou seja, por onde o alimento entra, os restos também da digestão saem. Então, esses animais eles não têm ânus, só tem boca. Então, por isso o sistema digestório é do tipo incompleto. A gente percebe também que o sistema nervoso desses animais é do tipo ganglionar, onde a gente observa na região ventral desses animais um cordão nervoso, de onde partem vários gânglios nervosos. Então, aí a distribuição dos impulsos é feita através dessa estrutura. E a gente consegue observar na parte superior já o processo de cefalização, ou seja, como se fosse um centro nervoso desses animais, tá? Um outro ponto que é importante também, e sempre as questões trabalham, é exatamente como se dá a excreção desses animais. Então, mais uma vez, o objeto de estudo aqui será a planária. E a gente percebe que as planárias vão apresentar como aparelho excretor as famosas células flama. Por que elas recebem esse nome? Porque elas apresentam cílios no interior delas, e exatamente esses cílios dão um aspecto de chama. Então, flama, fogo, fogo, lembra chamas? Então, por isso, células flama. Essas células flama também podem ser chamadas de protonefrídeos. E quando existe apenas uma, aí nós damos o nome de solenócitos. Então, células flama é o conjunto de protonefrídeos, e quando apresenta apenas um protonefrídeo, nós damos o nome então de solenócitos. É por aí, é por essa estrutura, através da estrutura que esses animais vão realizar o processo de excreção. Então aqui está a imagem das células flama, bastante ampliada para vocês. Então o nome faz alusão exatamente ao seu formato, como se fosse uma chama, tá? Outro ponto importante é a respiração desses animais. Eles não apresentam um sistema respiratório. As trocas gasosas acontecem por difusão, ou seja, os gases se deslocam de acordo com o gradiente de concentração, através da pele desses animais. Outro ponto importante é que também o sistema circulatório se faz ausente, ele não está presente. Então, como o corpo é achatado, não tem espaço para esse sistema existir. Então, o que acontece? Os nutrientes, eles simplesmente circulam por um processo também de difusão simples, e também os excretas saem por um processo de difusão. A reprodução desses animais pode acontecer tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Por exemplo, nas planárias a gente consegue observar os dois tipos de reprodução. Existe a possibilidade dela se reproduzir de forma assexuada, por um processo chamado de regeneração, e aí a gente percebe que esse processo só é possível porque as células da planária apresentam uma elevada totipotência. Então, claro que você não vai fazer isso, mas se você pegasse uma planária e cortasse essa planária em vários pedaços, cada pedaço originaria um novo animal. Sendo que, se esse corte fosse feito na região aqui, onde existe o centro nervoso,
No máximo, ocorreria a formação de uma outra parte semelhante, como se fosse uma planária de duas cabeças, que poderia sobreviver durante um curto período de tempo e depois morreria, porque não teria condições de se desenvolver. Agora, caso haja necessidade de gerar variabilidade genética, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer o cruzamento entre duas planárias. Apesar de serem animais monóicos, também chamados de hermafroditas, ou seja, detentores das dois tipos de gônadas sexuais, as planárias elas não sofrem autofecundação quando se reproduzem de forma sexuada. Elas trocam o esperma, tá? E nesse esperma, óbvio, contém espermatozoides, e o espermatozoide de uma passa para outra. E aí, entre aspas, é como se as duas planárias ficassem gestantes, ou seja, conseguem então reproduzir-se. E nessa reprodução, essa reprodução tem uma consequência. Pelo fato de ocorrer a troca de material genético, vai haver então a formação de uma geração, uma descendência com características genéticas distintas, ou seja, o processo sexuado gera variabilidade. Outro verme desse grupo que também se reproduz de forma sexuada é o xistosoma. E aqui eu chamo a atenção para vocês porque observe que o macho é ele que detém o canal onde vai acontecer o acasalamento. Esse canal recebe um nome especial, ginecóforo, tá? Então, a fêmea, ela é mais delgada, né? Mais fina, penetra então no canal de acasalamento e aí acontece a troca ou a cópula. E nessa cópula, obviamente, vai haver transferência de espermatozoides do macho para a fêmea, gerando também uma descendência com variabilidade. Então é importante a gente saber que esses animais, o estudo deles será interessante, principalmente porque existem espécies que são causadoras de doenças em nós seres humanos. Inclusive, essas doenças causadas por vermes plateumintos serão estudados na próxima aula. Ok? Então, até a próxima.